Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová. Então, assim, a minha história como testemunha de Jeová, ela começa ali em 2010, 2011, um pouco antes disso, né? Começa que meu pai e minha mãe se separaram, né? Daí a minha mãe, ela foi lá, foi trabalhar fora, primeiro para Curitiba, depois foi trabalhar, agora tá na Itália, né? Lá em Roma, trabalhando, devido à situação financeira do país, né? E daí meu pai e minha mãe sempre foram separados, eu fiquei com meu pai, né? Aí, devido a isso, eu ficava muito na casa de um primo meu, do meu primo, né, do meu tio, e tive essa amizade com meu primo, né? Desde criança também tive muito contato com a minha avó, que era testemunha de Jeová, e ela começou desde criança a me dar o estudo no livro Histórias Bíblicas, né? Aí, nessa época, um pouco depois, meu pai se separou, né, da uma outra mulher que ele tinha, né? Da minha madrasta, e daí ele foi para uma outra casa e minha avó também foi morar lá com nós, né? Daí depois de um tempo ela foi morar, mas antes ela não morava, ela morava na casa do meu tio, ela vinha me dar estudo, né? Cada tantos dias ela vinha me dar estudo, né? E daí depois desse estudo eu até me lembro, né, que daí eu comecei a ir nas reunião, né? Ia até em dia de chuva, né? Eu recebia muito elogio. E daí foi que eu me batizei ali com 11 para 12 anos. Eu me batizei num congresso em agosto, era bem frio o dia. Me lembro que me batizei, daí foi tiraram foto, tudo aquela alegria, né? Que é sempre assim no começo, né? Aí, só que eu era muito novo, né? Eu me lembro até que nas perguntas pro batismo eu tinha chorado, né? Porque falei que eu tinha que pedir pra minha mãe, porque eu tinha muito medo na época, visto que gostava de jogar jogo de carta, né? Yu-Gi-Oh! Esses jogos assim, né? E daí eu tinha medo de às vezes não poder ficar em casa, né? Porque eu era uma criança, né? Eu tinha medo de ficar em casa, não poder ficar em casa assistindo desenho, né? Eu falei, meu, mas vou ter que ir todo dia no campo. Da minha avó falou, não, precisa ir todo dia no campo só porque tu é batizado. Só se tu for pioneiro, daí tu tem que ir todo dia no campo, entende? E naquela época não tinha internet ainda, né? Um pouco depois disso daí veio a internet, né? E tem várias situações muito icônicas que eu passei dentro da igreja, né? Da religião por causa disso, né? Mas, né, passando um pouco dessa infância minha, né, que eu poderia ter várias histórias para contar, daí veio a minha juventude, né? Eu já tava ali com 19 anos, daí eu comecei a trabalhar, né? Eu fui por um ano, né, durante minha juventude ali, logo que eu saí, eu fui 6 meses pioneiro auxiliar, depois eu assinei a petição de pioneiro regular, porque eu tinha muito tempo, né, livre. Estudava de tarde e ia de manhã no campo, né? Os professores queriam que eu estudasse de manhã, mas eu ia coisa, né? E daí eu me lembro que teve uma certa vez ainda, quando eu era criança, só mencionando esse fato, que eu rasguei todas as minhas cartas do Yu-Gi-Oh! Fiz meu primo rasgar junto comigo, porque a gente achava que era satânico, sabe? E, tipo, tinha uma coleção de, sabe, um monte de carta, né? É claro que, né, do ponto de vista religioso, era, né? Daí a gente rasgou. Aí meu primo não era batizado, eu me batizei bem cedo. Meu primo se batizou ali com 15, 16 anos. Meio que foi por pressão minha, porque como ele era meu único amigo, né? A gente brincava muito quando era criança. Então ele meio que foi, né? Foi se chegando mais, ia na reunião, né? Ele era católico, né? Os pais eles tinham uma ressalva quanto a isso, né? Não deixaram ele se batizar tão cedo quanto eu, né? Eles deixaram ele se batizar ali com 15, 16 anos, que eu acho que foi uma boa decisão, né? Porque a pessoa já tem um pouco. Não é tanto. Eu diria assim que o ideal seria que a pessoa se batizasse com uns 18 anos, porque ela tem a capacidade de discernir o que ela quer. Eu, com 11, 12 anos, eu não tinha, né? E percebo só agora que foi um erro muito grande, né? Nessa época também fui convidado com 14 anos para ir junto com a minha avó fazer o curso de pioneiro. Não fui, graças a Deus não fui. É uma coisa que eu me arrependi muito, né? Na época que eu era testemunho de Jeová, doutrinado, eu me arrependi muito, sabe? Um ano, dois depois, quando eu fiquei, nossa, podia ter ido, né? E daí trabalhei um ano como pioneiro regular, né? E daí, nesse inteirinho, meu pai começou um negócio, né? E eu vim ajudar ele, né? Daí eu tive que sair de pioneiro, né? Mas tentei manter uma regularidade no campo ali, ia nos fins de semana, outros dias, né? Feriado. E nessa época também interessante notar na congregação, ali quando eu tinha 15, 16 anos, teve vários casos de desassociação. Isso que a nossa congregação era numa cidade pequena aqui do Paraná, né? Esqueci de mencionar.
era uma cidade muito pequena no Paraná, né? Aqui em Realeza, no sudoeste. E daí é bem interessante isso, porque era uma cidade muito pequena, nós sempre tivemos uma média ali de 50, 60 publicadores, né? Agora acho que tinha 40 a última vez. Era muita gente que passava por aqui, né? E pouca gente que ficava, porque não era uma cidade muito boa para achar emprego, né? Teve vários, conheci um irmão chamado Franco, que era ungido também, que ele era um irmão assim, muito, assim como uma amizade, ele era muito gente boa, né? Não sei também o que aconteceu com ele, foi para outra cidade, foi acho que para um território que tinha mais necessidade na época, né? Mas é muito interessante relembrar isso, né? E daí, mais ou menos nessa época, eu saí do tempo do serviço de pioneiro e fui trabalhar na empresa do meu pai, na padaria do meu pai, né? E daí é um serviço muito puxado, né? E daí teve todo aquele negócio, né, né, do serviço, né? Os irmãos fizeram várias visitas de pastoreio, porque eu comecei a faltar campo, as minhas horas começaram a diminuir. Por um ano eu mantive, né, o negócio de ir todo domingo no serviço de campo, né? Mas daí era minha avó que cuidava ali, né? E daí com o negócio da pandemia ela teve que ir para casa do meu tio, né, de novo, porque não tinha como trabalhar, né, no balcão por causa disso, né? E é um negócio muito interessante, né? Que nesse inteirinho da minha juventude eu tive vários problemas, né? Com problemas né, com o vício da pornografia, que eu não entendia, né? E também lá dentro você não entende, daí li vários, né? Aí quando os irmãos chegaram a me dar privilégios, porque eu tinha vários privilégios de serviço lá, de cuidar às vezes do balcão, de publicação, eles me deram com eu bem novo, ajudava, né? Auxiliar do cara do servo ministerial que cuidava do balcão de publicação. E quando eles falaram, né, que o superintendente deu o aval para eu poder fazer as partes lá na frente, né, fazer um anúncio, um negócio assim, né? Ele nessa época me deu uma crise muito forte de consciência, sabe, desse negócio que tava escondido, né? Daí eu falei com os irmãos, né? Daí foi aquele negócio meio que de levar no banho-maria, sabe? Eles não deram, tiraram esse privilégio de falar lá na frente, que eu tinha, que não era bem um privilégio, era só para iniciar. Era tipo, tinha sido até um arranjo fora da ideia, assim, eu nunca tinha visto isso, porque a gente não era, a gente só fazia para incentivar e treinar os irmãos para fazer esse negócio do início da reunião, mas a gente não era servo ministerial, então, tipo, era para incentivar isso, era como se dissesse assim, ó, vocês dois foram escolhidos pelo superintendente para tipo, fazer só o início da reunião, fazer a oração, chamar o cântico, né? Eu não sei também se isso era certo também, foi um negócio assim que, não sei se tinha precedente bíblico para isso, né? E daí disso eu falei com os anciãos, né? Daí eles deram a ajuda deles lá, né? Eu também não entendia, né? Se eu tivesse um pouco mais de maturidade na época, eu teria entendido isso. Mas quando você tá lá dentro, a lavagem cerebral faz sentido, né? Não tem como você duvidar daquilo, sabe? É uma coisa assim maluca, cara. Maluca, sabe? E aí, com o passar do tempo, né, eu comecei a trabalhar, diminuir muito o negócio do campo. Eu ia pra reunião muito cansado, porque era um trabalho puxado, né? E daí chegava, dormia nas reuniões, né? E daí, tipo, eu fui esfriando espiritualmente, como eles diriam, né? E isso também foi me destruindo psicologicamente de um jeito que eu nem sabia, né? Que vai deixando você desanimado, você se sente inútil, você tem todos esses pensamentos, até tinha pensamentos suicidas, né? Dizer assim, nossa, seria tão bom se eu só morresse, né? Se alguém ou algo me matasse, porque daí eu acordaria no novo mundo, né? Lá eu não teria na internet, não teria nada disso para me prejudicar, né? E eu acho que isso assim, foi um negócio muito ruim. E era na época da escola isso, né? Que eu tinha 16, 17 anos. Então era um negócio assim meio, sabe, pesado, sabe? Então, eu revendo agora, eu vejo o quanto isso afetou, né? Até as minhas relações pessoais com as pessoas que eu tinha na escola, porque eu não podia fazer amigo lá, né? A gente não era incentivado. E daí tinha o meu primo de amigo, tinha mais um irmão na congregação, que era um amigo meu, muito amigo, né? O Alan, que ele foi servir em construção, né? E, né, ele foi lá, foi para o grupo de construção, construiu um monte de salão, né? E daí, um tempo depois, ele conheceu, né, a futura esposa dele lá, né? Começaram a namorar. E nisso aconteceu um caso, né? Eu não vou mencionar aqui, mas é um caso de injustiça. Acusaram ele de ter feito uma coisa com uma menina, né? E
e meio que os dois anciãos chegaram lá, foi meio que um negócio injusto, porque a menina foi julgada por uma comissão judicativa, né, de 3 anciãos, e os anciãos, tipo, fizeram a comissão mais rápido possível, desassociaram a irmã, e numa dessas conversas que a irmã falou, que ela tinha sido, já tinha sido desassociada, mas numa das conversas da comissão judicativa, ela mencionou o nome dele. Não sei se tinha sido propositalmente, sem querer, se ela estava falando a verdade ou não, né, mas eu confiava muito no meu amigo e acreditei quando ele falou isso. Também não tem como saber até hoje. Eu ainda confio, né? Eu botaria minha mão no fogo pela pessoa, né? Mas, né, sabe, é humano, né? E daí, nisso ele mencionou, e daí ela já tinha sido desassociada, e daí os irmãos chegaram pra questionar ele, não, ó, você fez, né? Você fez. E já tinha passado, tipo, 2 meses da data que ela tinha falado aquilo, né? Que tinha, né, dormido com ele, um negocinho, daí deu todo um negocinho, e daí, como base pra tirar ele do grupo de construção, eles disseram assim, não, ó, você não é livre de acusação, então, né, dispensaram ele ficou muito desanimado. Na época tinha um ancião aqui na nossa congregação que era do serviço que era tipo um casal que era mandado, né, para lugar com mais necessidade, né? E isso foi muito interessante porque, tipo, esse ancião também falou que ele também tinha sofrido um negócio injusto, que ele teve que, ficou um ano, né, sem privilégio, porque um irmão tinha falado mal, tinha falado mal dele quando ele trocou de congregação, mandaram uma carta que não recomendava ele, daí ele teve que esperar um ano, né, mudar o viajante para, né, para ele poder recuperar os privilégios dele. E tudo isso já tinha um negócio, né? Na nossa conversa teve vários casos de desassociação também por causa de moralidade, né? Tinha um amigo, outro amigo meu também da congregação que teve problema com isso, né? Foi desassociado, né? Foi uma época assim muito triste, assim, né? Vários casos teve, né? Várias pessoas que se afastaram, né? E daí tu vai vendo aquele dogmatismo, né? Aquela, não é, nem sei se é dogma, né? Mas aquele formalismo, né? Que até esse meu próprio amigo meu que foi, né, expulso lá do grupo de construção não chegou a ser desassociado porque eles não tinham prova, né? Eles queriam que ele confessasse, forçavam ele a confessar, mas ele não tinha o que confessar, ele não tinha cometido nada, né? E isso foi muito interessante porque, tipo, eu falei assim, eu falei pro meu amigo, falei assim, cara, se eu tivesse passando por isso que tu passou, eu não teria passado, sabe? Eu teria fraquejado na fé. Eu digo, então se vocês querem me desassociar, me desassocie, sabe? Eu não fiz nada, eu e Jeová sabemos. E ele falou, eu falei isso também pra eles e talvez até porque o encarregado de construção tinha algo contra ele, né? Segundo o que, né, tinha uma inimizade lá, não gostava muito dele, então, né, já juntou a fome com a vontade de comer e expulsou ele do grupo, né? E daí disse que chegou até o superintendente conversar com ele, que falou assim, chegou a falar assim, ó, o Armagedon tá aí, né? Sabe? Que se ela estiver mentindo, o Jeová vai cobrar dela, ou se você estiver mentindo, Deus vai cobrar de você, né? Também não sei hoje como é que eles estão, né? E daí ali por 2019, já tinha começado a pandemia, né? A minha avó já não tava mais na minha casa, voltou a morar com meu tio. Aí os anciãos, depois de 2 anos com o meu problema, eles chamaram, vamos fazer uma comissão judicativa, né? Já tinham me dado vários avisos, né? E falar assim, vamos fazer uma comissão judicativa, né, com esse problema da pornografia e vamos, né, vamos ver, né. E daí nisso eu contei alguns detalhes a mais para eles, que eu tinha omitido até então, né, esses detalhes, e eles, né, decidiram me desassociar. Não sei, também não tive como ouvir a conversa deles, mas eles decidiram me desassociar, né. E daí nisso, meu, foi uma. Sabe o que que é tu chegar em casa destruído no dia? Foi numa segunda-feira ainda, cara, sabe? Eu cheguei em casa, não era nem 10 horas, fui dormir, assim, muito cedo. E eu me lembro até hoje desse dia. Sabe o que que é passar a pior noite da tua vida? Assim, uma das 3 semanas, a pior 3 semanas da minha vida foram essas. Porque daí tu cheguei em casa, daí tive que, né, tudo isso, né, passando pela cabeça. Daí, tipo, tu chega assim, sabe como parece que a tua vida acaba? Porque só tinha aquilo, né? Eu já não ia muito no campo, tava tentando me esforçar. Daí agora, naquela época tinha o campo por telefone, né? Aí tu já tava fazendo pouco, né? Já tinha, tipo, sabe, as reuniões por Zoom já tava, né? E daí tu já tava fazendo pouco, já tava aquele desânimo, né? Eu até acho que foi por um lado bom, né? Durante a ser sido desafiado pela pandemia, porque não foi um choque tão grande depois de um tempo, né? Mas no dia, assim, sabe, eu cheguei a orar pra Deus pra tirar minha vida, sabe? De tão mal que eu tava me sentindo, né? E eu não entendi que aquilo era uma coisa que eles colocaram em mim, né? Aí eu até cheguei a recorrer, né? Da decisão, fiz uma carta, mandei. Aí eles juntaram mais 3 anciãos para fazer. Se eu soubesse que a decisão não podia ser mudada, porque senão daí teria que dizer que era um julgamento errado dos outros 3 irmãos, daí daria problema para os 3 anciãos.
Eles decidiram ainda me desassociar. Disseram, não, ó, você tá tentando mudar agora, depois que você viu que vai ser desassociado, entende? Então, a gente vai ter que se desassociar. Daí não me disseram nem a data, nem quanto tempo eu tinha que fazer pra voltar, nada, né? Não me falaram, disseram, ó, você não tem que se concentrar em quanto tempo, você tem que, né, reforçar sua relação com Jeová. Daí é nisso, né? Aí fui expulso. Foi uma semana muito ruim, tive que avisar meus parentes. Sabe, é a pior coisa da vida, é isso, sabe? E daí eu comecei a perceber que, tipo, sabe, aquilo era uma coisa dolorosa, mas, tipo, sabe, muito mal, sabe, assim, sabe? Parecia até injusta, sabe? Como se tudo não importava nada que eu tivesse feito, sabe, eu fui condenado, sabe? Se o Armagedão tivesse vindo, segundo a ideia deles, né, que eu já não acredito mais, tivesse vindo aqueles 8, nesses tempos ali, eu já tinha morrido, né? E logo que eu saí, eu ainda acreditava. Eu disse, olha, eu vou ficar um tempo aqui, né? Vou tentar esfriar as ideias aqui. Eu lembro que no dia, depois do anúncio, né, que daí quando eu falei, né, eu tentei recorrer, e no fim só foi para mais desencargo de consciência, que daí eu falei tudo, né, tudo que eu tinha feito, assim, sabe, falei, ó, né, pra confessar, pra fazer, sabe, pra me livrar daquilo, pra ficar com a consciência limpa, né, eu fiz. Tendo a boa intenção de talvez um dia eu voltar até, né, mas tipo assim, eu saí de lá dessa segunda comissão, assim, destruído mesmo, sabe, assim, disse, ó, agora eu posso me matar, sabe, se eu morrer, foi uns dias muito ruins, foi as piores 3 semanas da minha vida, eu posso garantir pra você que foi, sabe, até meu pai chegou a ficar preocupado comigo de eu me matar por causa disso, porque é uma coisa assim que você só tem aquilo, sabe? Eu deixei de fazer amigo na escola por causa daquilo, eu deixei de, sabe, fazer tanto amizade, de ser uma pessoa normal por causa daquilo, e eu tinha aquele meu grupo de amigos no salão, porque só tinha aquilo, né? Pessoas que eu gostava de ter amizade, que a gente jogava de noite, conversava, sabe? Meu próprio primo, né? E daí você do nada ter tudo aquilo tirado, né? E eu até cheguei a falar que era por causa disso, né? E então eles não tiveram pena, né? Não importava pra eles se era minha avó, que ia afetar meus parentes, não estavam nem aí, sabe? Se ia afetar. Eles estavam seguindo o SFL lá, o livro deles, e seguiram. Talvez até do meu ponto de vista hoje, eu vejo, eles estejam até corretos, seguindo as regras deles, né? Não que as regras deles estejam certas. Mas nas regras deles, eles têm todo o direito de me expulsar, né? Porque é um direito deles expulsar. O direito que eles não têm é discriminar. É fazer você a vida, os 9 anos, né, que eu fiquei, que eu fui desassociado ali em 2019, né? 2020, né? Faz 1 ano e 6 meses agora que eu tô desassociado, 2020 que eles não tinham esse direito de barrar eu de fazer amizade, entende? E ficar sempre me sentindo inútil. Depois que eu comecei a trabalhar, que eu parei de ir mais no campo, tu se sentia um inútil, sabe? Se sentia um pedaço de bosta lá dentro, né? Literalmente, né? E, e daí ainda hoje você vê, né? Depois de todo esse tempo, né? Que você perdeu de fazer muita coisa, deixei de fazer faculdade por causa disso, porque eu acreditava que aquilo era o certo, sabe? Que o que eles falavam lá era certo, eu acreditava naquilo, e eu acreditei, né? Aí, quando eu saí de lá, que eu comecei a me tocar, cara. Nossa, olha. Daí eu vi um vídeo, né? Vi um vídeo na internet. Falei, "Pô, esse cara tá falando mal da Cisne de Jeová." E eu ainda acreditava que eles eram certos. Defendia elas com unha e dente, sabe? Minha avó vinha ali, às vezes, na minha padaria, né? Que é também dela, né? Porque ela ajudou também muito a construir o negócio. E eu não podia cumprimentar ela, né? E daí as pessoas achavam, daí, com o tempo, né? Ali, eu ainda, uns 3, 4 meses, eu ainda sabia que aquilo que aquilo era ruim, sabe? Que aquilo era. Que aquilo que eu tava fazendo, que eu ainda tava fazendo, era ruim, sabe? Mas eu não sabia que eu precisava de uma ajuda psicológica, né? Às vezes de um psiquiatra, de um psicólogo para entender melhor aquilo, né? Que é uma coisa muito ruim que você não tem, né? Sabe? Então, daí depois disso, né, eu comecei a ver esses vídeos, né? Daí eu falei assim, tá, mas será que eles estão certo mesmo? Aí eu comecei a ver o vídeo do que eles chamam de apóstata, né? Do Pensamento Vivo, do J. Freeman, até do Edson Reis, cheguei a ver alguma coisa, né? E eu cheguei a, sabe, aí aquilo me abriu, sabe? Mas será que é? Aí eu comecei a estudar o que foi um ponto, assim, para eu deixar de acreditar de vez, né? Foi o negócio das datas de 1914. Aí eu até cheguei a comparar na época ver um vídeo de uma outra igreja, que era acho que da Igreja Batista lá
que ele acreditava que o fim ia vir em 1844. E daí você vê que tem uns paralelos ali, né? Que é dessas religiões, não sei se era Batista, Adventista do Sétimo Dia, que ele também tinha, né? Os mileritas, né? Que chamavam, que eles acreditavam que em 1844 ia vir um fim, daí não veio, daí era mais pra frente, né? Então, tipo, o filme era muito parecido com aquele filme lá, Fé, da Fé pra Luz, da Testemunho de Jeová, né? E daí você vai fazendo todo esse processo de desintoxicação da lavagem cerebral, né? E até hoje eu tenho isso, sabe? De às vezes pensar, mas será que não é? E eu sei que, tipo, muitas pessoas que às vezes passaram pela experiência da seita tem isso, né? Eu chamo até de seita hoje. Não poderia. Eles dizem assim que teoricamente não é uma seita, porque não veio. Mas assim, quando você estuda lá que vê que Russell ele se baseou em muita coisa dos Batista e dos outros, né? É, dessas outras igrejas, ele tinha uma dívida com os batistas, tem uma publicação que fala, né? E daí, né, sabe? E daí até que eu chego ao ponto de descobrir o negócio sobre a pedofilia, sobre o negócio lá da Comissão Real Australiana, que aquilo lá foi que ele falou, né, o membro do programa falou que não se achavam, que seria muito arrogante se achar a única religião verdadeira, né? Então daí você começa a perceber que né, é fora da ideia isso, né? E daí a questão do sangue, que eu também nunca concordei. Tipo, eu já não concordava lá dentro, mas eu, sabe, tentava silenciar as minhas próprias dúvidas, né? E então eu percebi que, tipo, toda a minha vida que eu passei lá foi, tipo, jogada fora, sabe? Eu me destruí psicologicamente, deixei de fazer amizades, boas amizades, deixei de fazer uma faculdade, né? Agora eu ainda planejo agora fazer uma faculdade, né? Tenho tirado meu tempo para estudar mais, para ver outros pontos de vista, né? Respeito quem tem a religião, não tem uma religião hoje, né? Gosto muito de ouvir coisas sobre a Bíblia, né? Vejo outros, por exemplo, tinha um pastor lá, o Rodrigo Silva, que eu vi bastante vídeos dele, sobre até um ponto muito interessante sobre o negócio da cruz, né? Se Jesus morreu na cruz ou numa estaca, né? E a conclusão que se chega aqui pode ter sido numa estaca ou pode ter sido numa cruz, entende? A conclusão que eu cheguei na época, né? Mas, ao que tudo indica, seria uma cruz mesmo, né? E que eu sempre acreditei que era uma estaca, né? E isso me abriu a mente, dizem, ó, também outro ponto que foi interessante foi a tradução lá das Testemunhas de Jeová de João, capítulo 1, versículo 1, né? Que eles inseriram a palavra um lá, né? E que isso acho que é o ponto-chave que todas as outras religiões que tem, que estudiosos, até que nem tem religião, não sei se posso dizer isso, afirmar não, mas estudiosos da Bíblia, eles dizem, eles são contra, né? Ó, aqui diz que a tradução correta seria um, entendeu? Seria, não teria que ter esse um, né? Jesus era Deus, né, direto. Que eles inseriram esse artigo ali, um, né? E então que foi tudo uma parte, né, muito importante para eu chegar a essa iluminação, né, mental de ver que, ó, as testemunhas de Jeová não são as donas da verdade, sabe? E até hoje é um processo lento, demorado, sabe, para você tirar essas ideias, né, da mente, né? E daí eu vejo isso, né, que para você ter uma vida livre, né, verdadeiramente livre, você não precisa de religião, porque a religião verdadeira é o cristianismo, né? Agora, respeito quem cada um que tem a sua organização religiosa, né? Quer seguir, respeito até meus parentes que estão lá hoje ainda, meu primo, minha avó que estão lá, meus amigos, né? Não falam com eles porque é uma decisão deles, né? Respeito categoricamente a decisão deles. Se eles não querem falar comigo, eu também não vou me forçar a falar com eles. Sinto saudade, mas não vou fazer isso, entende? Eu sou contra as ideias, mas não contra as pessoas, né? Discordo plenamente de tudo porque é como eu cheguei até a ver um canal recentemente que ele é totalmente cético da parte religiosa da Bíblia. Ele interpreta a Bíblia de outra forma, né? E ver essas outras opiniões, né? Por mais que eu ainda tenha, né, acredite ainda em muita coisa da Bíblia, né? Discordo, né, muito do que as Testemunhas de Jeová pregam hoje, né? Acho legalismo, vi aquele documentário Vice Crusades, né, tá legendado agora, recomendo a todos que vejam, que procurem, né, ver, porque lá ele conta vários casos, né, da igreja, das Testemunhas de Jeová que ficaram escondidos, né? Pessoas que foram abusadas lá dentro e que foram deixadas de lado pela igreja, né? E que eu nunca passei por isso, mas se eu tivesse passado, eu consigo. No começo eu não conseguia entender a dor daquelas pessoas, eu achava esses aí são apóstata, né? Olha, não, não. Mas aí com o tempo, até o uso da palavra apóstata é errada, né? Cheguei à conclusão, né? E daí eu vejo que hoje eu tenho me dedicado mais a outras coisas, a outras leituras, né? Recomendo a todo mundo que possa ler um livro, que seja um livro de fantasia, né?
para tirar isso da cabeça, para que possa, né, esvaziar a mente hoje, né? Vejo muitos vídeos de outros irmãos que eles fazem, que são, né, contra isso que eles fazem, esse trabalho, né, quase ativista, né? E que muitos, né, fazem, né, até o próprio Pensamento Vivo, né, que ele responde, né, aos irmãos, né, que eu acho uma coisa meio ruim até para as próprias testemunhas de Jeová, né? Porque o próprio corpo governante deles, né, a cabeça lá da Testemunha de Jeová diz para eles não falarem, não entrarem em sites, né? E tem irmãos que vão lá falar, tentar defender, mas se o próprio corpo governante deles falou que não, né? Então eles também estão desobedecendo o corpo governante, né? E daí, se você usa o princípio lá do quem é infiel no mínimo e quem é infiel no mínimo também é infiel no muito, eles também estão desobedecendo o corpo governante, né? E segundo a doutrina deles, se você desobedece o corpo governante, quando vir o fim e tu precisar obedecer, tu talvez não vá obedecer, né? Então é um tiro no próprio pé, né? Como eles falam, né? É, as pessoas tentar defender uma religião, chega a ser uma idolatria já, né? Tentar idolatrar seres humanos, né? Quer defender com unhas e dentes, né? E eu não acho isso certo. Tenho, claro, não tô totalmente correto, reconheço isso, né? Reconheço que não sou totalmente correto. Hoje, né, é um processo muito lento, né? De você se desintoxicar da estratégia da seita de controle mental. Tem muitas pessoas que têm depressão lá dentro, sabe? Então é uma coisa muito triste, né? Então, eu acho que é esse o que eu tinha pra falar, sabe, sobre a minha história. Tem muitos outros detalhes que eu poderia, muitas histórias que eu gostaria de contar lá de dentro, né? Mas o tempo eu acho que não me permite. Aqui já estão 26 minutos quase de áudio. Então, eu acho assim, sabe, tem muita coisa que eu aprendi, que eu li, que eu reli a Bíblia várias vezes que eu, quando tô com dúvida no texto, vou ver em outras traduções da Bíblia um texto, né? Essa liberdade religiosa que a gente tem hoje, eu acho que é uma coisa muito importante, você ter a capacidade de duvidar de algo, né? De provar para si mesmo se isso é, né? Se é algo se é algo verdadeiro, né? Se é algo, né, que eu acho que todo mundo deveria ter, né? Eu entendo que tem pessoas lá dentro que às vezes não acreditam mais naquilo, no dogma da testemunha de Jeová, mas que estão lá dentro às vezes até por causa de parente, né? E mesmo assim eu respeito, eles têm o direito de expulsar quem eles quiserem, segundo as regras deles, né? Eu não sabia das regras deles, se eu soubesse, né, disso, talvez não tivesse sido expulso, talvez estaria lá dentro, mas, né, acordado. É, eu acho assim que é uma coisa muito ruim o que eles fazem, né? Esse ostracismo que eles fazem, porque pode levar as pessoas ao suicídio, né? Tem vários casos que eu vi até no próprio canal ali do Fomos Testemunhas de Jeová, que é muito triste, cara. É muito triste ver essas pessoas que elas são totalmente, tipo, a religião faz você ficar, né, longe das pessoas, você não, até da tua própria família, tua vida inteira você não vai, tu fica longe, tu dizer, ó, tem que ter cuidado mesmo da família, né? Porque eles podem te levar, podem te incentivar a fazer coisa, por mais que sejam bem intencionados, vão te levar, vão te incentivar a fazer coisas erradas, né? Sei lá, pode ser qualquer coisa errada, né? Até tirar tempo do serviço de Jeová seria errado, né? Então, eu vejo que é muito triste isso, né? Eu sinto pena, né? Porque as pessoas que às vezes não têm nem a chance de acordar, né? Porque já são bem idosos, já estão vários anos lá dentro. E também respeito muito a decisão de cada um do que quer seguir, mas acho tudo isso muito, muito errado, muito cruel, no meu ponto de vista, como o próprio juiz lá da Comissão Real Australiana falou. É cruel, é muito cruel o que eles fazem com as pessoas que. Coisa, eles querem usar o argumento lá de que a pessoa tem o direito de sair, né? Eles querem dar o direito do pecador ou da pessoa que quer seguir a vida dela se afastar da congregação, mas nós também não vamos falar com a pessoa, né? É tipo uma morte, né? Indiretamente uma morte social da pessoa, né? Entende? Né, hoje eu vejo ainda mais como é importante você ter essa inteligência, essa liberdade para pensar, para procurar, né? Para gostar das coisas que você quer e ter esse senso crítico, né? De ver o que é certo e errado, né? Que as pessoas que não são mais irmãos de Jeová não quer dizer que elas estão destruídas no pecado, né? Não, elas não estão. Elas ainda têm que lidar com os problemas que a seita causou para elas, né? Que na minha opinião causou para elas. Elas têm que. Eu tenho hoje dificuldade para fazer amizades, né? Que eu nunca fiz amizades, né? Que é como o Fred Franz falou, né? No livro dele, né? É uma coisa muito ruim isso. A pessoa sai das testemunhas de Jeová como uma criança, como um bebê recém-nascido, porque ela tem que fazer todas as relações. Acho que não sei se é Fred Franz, Raymond Franz, acho que é.
que ele falou no livro lá, é muito ruim. A pessoa tem que começar do zero a vida dela, entende? E é isso, né? A pessoa, tipo, é uma nova vida quando a pessoa acorda, né? E o amor deles é condicional, né? Só pra quem tá lá dentro, né? Sinto falta dos meus amigos, mas respeito muito a decisão que eles querem seguir a igreja. Eles, claro que eu acho errado eles querem botar na minha culpa isso, né? Dizer, ah, não, ó, ele não quer mais seguir. É culpa sua, você tá aí. Não, não é minha culpa, é culpa da igreja. Eles que me expulsaram, né? Então, eles têm todo o direito de expulsar, porque eu não segui as regras deles, mas eu também tenho o direito de não querer mais ir e até falar contra as ideias deles. Eu não falo contra os membros, entendeu? Porque são pessoas boas, muitas vezes são pessoas muito boas, mas que têm essa doutrina, né? A pessoa siga o seu caminho, que possa pesquisar, né? Pesquisar não é errado, eles condenam até isso, né? A pessoa pesquisar dentro da igreja, né? Acho isso muito errado. E eu acho que o mais importante é isso, a pessoa ter essa liberdade para pesquisar, para duvidar, e se ela quer acreditar naquilo, mesmo depois de ter pesquisado, de ter visto toda, né, tudo isso, né? Porque a verdade deve ser isso, né? Deve ser uma coisa irrefutável, entende? Então é isso, eu acho que fica aí o meu depoimento, né, no canal. E é isso que eu tenho pra falar. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.